toda sem graça. Eu vou pegar e não vou falar com você. Eu acho que eu nem pago nem se lembra. Irmã, eu podia ser do pastor, do outro pastor. Não, não. Ele não tá por cima da fita não, de outra coisa. Eu não podia só ficar aí eu passei lá no final. Bota o final. Bota o final. Está ocupando um lugar que o Senhor nos assegurou que e a eleita do Senhor aqui presente estamos nós por esse privilégio tão grande de podermos dedicar esta casa que está exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Não iremos proceder à apresentação dos nossos colegas aqui à frente, tendo em vista que o sol já começa a aquecer, os irmãos já vieram de uma caminhada, e eu estou certo que se nós fizermos isso no interior do templo, sentados, com som, nós poderemos fazer isso com mais facilidade. No entanto, nós queremos dizer ao pastor Moacir que estamos aqui solidários ao Senhor, pastor Moacir, por esse gesto. De número 26, nós encontramos um versículo primeiro que diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a qual Deus pôs a salvação por muros e antimuros. E o versículo 2 diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Aleluia! E esta nação é uma nação privilegiada. Esta nação tem um rei. Essa nação tem um idioma. Essa nação tem uma capital. Essa nação é maravilhosa. Aleluia! Essa nação, meus irmãos, é a igreja do Senhor. O nosso rei é Jesus.
O nosso idioma peculiar é a língua dos anjos que Ele nos deu. Aleluia! Ele nos diz na sua palavra: abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Adentraremos a esta casa, exaltaremos ao Senhor, e almas preciosas, por certo, se renderão aos pés de Jesus. E nesse instante, sem delongas, o pastor Moacir Medeiros, ele que tem os seus convidados de livre e espontânea vontade, apontará aquele colega, aquela autoridade que ele gostaria de convidar para encerrar a fita simbólica. Amém. E adentrarmos a casa do Senhor. Portanto, pastor Moacir, o Senhor aqui. Gostaríamos de convidar os pastores que passaram por aqui e tiveram parte na edificação deste templo. Por favor, todos os pastores sejam aqui. Gostaria de convidar a irmã Marlúcia Cavalcante para se fazer presente também. Louvado seja Deus. Aleluia! Irmã Marlúcia está aqui já. Louvado seja Deus. Convidei todos os pastores que fizeram parte desta construção. Não sei se puderam estar aqui, mas o pastor Gilberto vai pegar ali em uma das pontas, e os demais que ajudaram a edificar vão também que participar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Chegou mais na frente. Banda de música. Proceder à leitura de mais uma porção na palavra de Deus. Para tanto, eu convido os irmãos a terem suas Bíblias abertas no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 1 em diante. Este texto nos diz o seguinte: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Aleluia. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento
perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa a Deus. Esta casa, meus irmãos, ela será chamada casa de oração, casa de adoração ao Senhor, casa que estará, meus irmãos, ministrando a palavra de Deus, casa onde o Espírito Santo do Senhor estará ordenando a bênção aos justos, aos santos, estará dando gozo na alma daqueles que aqui afluírem para receberem Jesus como Salvador. Ela é uma atalaia para que Jesus seja anunciado aos homens. Ela tem que agora uma casa digna do dono da mesma. E essa casa, todos nós haveremos de dizer: Jesus, tome posse desse patrimônio, aquele tesouro, aquele saco de cimento, aquela telha, aquele metro de fio, tudo aquilo que cada irmão contribuiu. Eu tenho certeza de que os irmãos dirão agora: Senhor, foi a porção que me foi possível fazer. Eu peço que o Senhor receba isso como uma oferta, como um sacrifício vivo do meu trabalho, do meu suor, para exaltar e bendizer o teu nome. Aleluia! E neste instante, eu gostaria até de sugerir, dado o ambiente tão gostoso como está, que nós pudéssemos, dando uma prova de unidade, uma prova de fraternidade, uma prova, meus irmãos, de gratidão a Deus, que nós pudéssemos pegar a mão do outro e nós orássemos ao Senhor dizendo: Jesus, esta casa é tua, o Senhor receba, glória a Jesus. Podemos conseguir esse alvo e nesse dia convidar os irmãos, amigos, pastores para estarem conosco neste evento tão importante. Convidamos as autoridades do nosso município, mas que pela aqui até o momento só temos aqui o vereador Napoleão, pode verificar se quiser, vereador Pedro Paulo dos Santos Medeiros e o ex-prefeito Antônio Moura. Gostaria de estar. Todos os vereadores também foram convidados, mas até o momento ainda não chegaram. Poderá ainda chegar. Gostaríamos de saber se nós veja o glorioso nome de Deus. Nós vamos ouvir agora o Glória. Vamos chegar de pé, toda a igreja que
meu irmão João Miranda Bitmol. Quer esperança aí. O senhor nos acompanha, pastor? Aí está o pastor Miranda, pastor da Assembleia de Deus em Monte Tabor, pastor da Assembleia de Deus aqui no Jeju, pastor Ídimas. O senhor tem acompanhante, pastor? Os presbíteros, onde são os irmãos vindos do Jeju? Aí está o nosso amado. Qual é lá de casa, né? É o herdeiro dos quase nada lá de casa. É o meu filho, nos honrando com a sua presença. Está conosco o nosso amado, o nome? O pastor Osaí, procedente de Belém, nos dando o prazer da sua cooperação. Pastor Ronaldo, pastor da Assembleia de Deus no Colônia do Prata. O senhor tem acompanhantes consigo? A filha e o irmão. Onde são os nossos irmãos? Aí estão os nossos amados. Glória a Jesus. Pastor Dilson Trindade, que serve ao Senhor em Belém. Amém. Gostaria de apresentar também a irmã Pérola Pacífico, de Belém do Pará, que estará ministrando estudo para as irmãs do Centro de Oração amanhã. Nos dá a honra de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ele te pergunta, tu me amas? Responde para o Senhor, eu te amo. Dia
Glória a Jesus. Pastor Carlos Lopes, da Vera Cruz, também estará dando a sua contribuição. Paz do Senhor, meus irmãos. Para mim também é uma alegria muito grande poder estar aqui, dia 14 de novembro do ano de 1999. Acredito que uma glória para a igreja nessa cidade, uma glória para Jesus nessa cidade, porque entendo que mais uma agência dos céus está sendo inaugurada nessa cidade. Estava conversando com o nosso companheiro, pastor Varisto, servimos a Deus muitos anos juntos, e conversamos ao momento sobre o trabalho de Deus nessa cidade. Um trabalho muito pequeno no passado. Hoje Deus tem levantado uma grande igreja nessa cidade. Se tivesse vivos pastores, já passaram por aqui, eu tenho certeza que a alegria deles seria muito grande, porque com certeza foram homens que sofreram pela obra, mas Senhor, parece que a minha alegria é parecida com a do pastor Moacir. Eu trabalhei em Abel Figueiredo, passei muitas vezes aqui em frente ao templo de Santa Maria. E orei por este trabalho. Jesus, quando vai chegar o tempo de eu ver neste lugar uma grande igreja? E hoje eu glorifico, eu exalto, eu bendigo o nome do Senhor, porque Deus tem abençoado esta igreja poderosamente. Salmo 103, versículo 1 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele
quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém. Eu nos congratular com esta amada igreja do Senhor, por esta obra tão linda que vai glorificar o nome santo do Senhor. Todos aqueles que passarem à frente estarão realmente dizendo, falando do valor que há na igreja do Deus vivo. Graças a Deus por vermos esta obra concluída. Eu posso dizer também as palavras que o pastor Landolfo por dizer nesta manhã. Passei muitas vezes aqui, mais de 10 anos passando aqui em frente, e hoje podemos ver este tempo tão glorioso, esse tempo tão lindo, que, como já falamos, está sempre glorificando o nome de Deus por todos que passarem. E eu quero ler uma escritura que está no capítulo 28 do livro, ou seja, o 28 do livro de Gênesis. São duas escrituras, a 16 e 17, que nos diz: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Graças a Deus, aqui está a porta do céu, onde vidas vão adentrar, estarão aqui recebendo a palavra, recebendo o conforto para vossas almas. Então, a igreja do Senhor aqui em Santa Maria, continue nesse propósito, continue anunciando essa verdade, porque aqui está a porta do céu para muitos que vão adentrar e confessar o nome bendito e glorioso do Senhor nosso Deus. Pastor Moacir, Ministério Igreja, nossos parabéns, e que Deus continue abençoando o vosso ministério aqui nesta cidade. Do espírito e da carne, não é? E no que concerne a parte física, nós teremos a oportunidade de participar após o culto desta manhã. E como a coisa ainda está em andamento, nós vamos ter um bom tempo ainda para continuar a adorar o Senhor, né? Esperaram por alguns anos a igreja do Senhor, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome da Assembleia de Deus, em Bela Vista do Tiju, queremos nos solidarizar com o pastor da Assembleia de Deus aqui em Santa Maria e a todos os irmãos, do maior ao menor, que contribuíram para que esta causa hoje estivesse nestas condições tão maravilhosas. Deus os abençoe a todos. Eu quero cantar o hino de minha autoria que Deus me inspirou para a glória e honra do seu nome. Só o Senhor é Deus. Ré menor. Deus criou a terra e o mar. Para sempre o adorar.
consagrando no Senhor, sabendo que esta obra, Deus respondeu às orações que foram feitas a Ele em favor dessa obra. Quando o pastor Landolfo falou que quando passava por aqui, algumas vezes passou, vendo esse trabalho e orou por ele. Eu, pela misericórdia de Deus, como filho de um pastor que por aqui passou também, e algumas vezes, passando aqui em frente a esta obra, quando estava sendo erguida, comentava com alguém que ia comigo, e sempre eu comentei o seguinte: Deus honra a nossa fé. Deus está pronto para abençoar o trabalho, de acordo com a coragem e o dinamismo do obreiro, e a fé em exercício da sua igreja aqui na terra. E hoje estou vendo esta prova, esta obra sendo realizada para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Eu quero parabenizar o pastor Moacir, o ministério desta igreja e toda a igreja do Senhor. Eu tenho certeza que todos aqueles que contribuíram para que fosse realizado este trabalho, hoje estão muito contentes por estarem vendo os seus esforços realizados para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu acredito que foi muitos momentos que os irmãos tiveram de peleja contra o adversário. O adversário muitas vezes lutando para que não fosse concluída, mas o dono da obra, assim como falou para Moisés, manda a este povo que levantem e marchem. No momento que a fé começa a querer ficar um pouco abalada, mas sempre o Senhor levanta um guerreiro. Quando aqui esteve, Edgar Guimarães e Gabriel Chagas, Eduardo Monteiro e pastor Enoque Fenelon, pastor de saudosa memória, Tebeco Nova Alves, e agora o pastor Moacir, a quem transmitiu o nome deles. Eu tive parte ativa dessa comissão, vou dizer por quê e como. O tempo que eu passei em São Miguel do Palmar, servindo ali, pastor Gutenberg não passou uma semana sequer no período de construção aqui que não estivesse comigo, pedindo conselhos, orientações e também até a seleção do material que nesta hora foi entregado em São Miguel. Tudo isso foi através de nossa feliz orientação, porque o tínhamos como um grande amigo na vida. E hoje estou feliz por contemplar este monumento, esta obra gloriosa. E o mais importante é que o presente se tornou a igreja do Senhor em Santa Maria, como a todos nós que por aqui passamos, mas a honra e a glória é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Município de Santa Maria do Pará, no ano de 1938, na colônia denominada São Pedro. Culto este que foi dirigido pelo pastor José Leonardo da Silva, vindo da igreja sediada na cidade de Nova Timóteo. Em seguida, o trabalho passou para outra localidade denominada Boa Esperança, de propriedade de um irmão novo convertido, Amâncio Dias de Paulo, mais ou menos no ano de 1940, ficando nesta mesma casa até o ano de 1947. Nesta época, quem vinha dar assistência era o pastor Apolinário Costa. 3 anos mais tarde, o trabalho passou para a Vila do Jejum pelos anos de 1950. Quem nesta época dava assistência era o pastor Absalão Guião. No ano de 1956, chegou à cidade o pastor Elias Pimenta para abrir o trabalho vindo de Belém. Mas no
O pastor João Pereira pastoreou a igreja no período de 1962 a 1969. Assumiu o trabalho o pastor Luiz Almeida, que trabalhou de 1969 a 1971. Entregou ao pastor Raimundo Pontes, que pastoreou somente 2 meses, e assumiu o trabalho o pastor Paulo Silas, que trabalhou de 1971 a 1973. E entregou ao pastor Edgar Guimarães, que realizou a obra de 1973 a 1976, onde faleceu fazendo a obra do Senhor. Assumiu o trabalho pastor Clemente Oliveira, que fez o trabalho de 1976 a 1981, integrando para o pastor Gabriel Chagas, que trabalhou de 81 a 1990. Neste tempo, assumiu o pastorado o pastor Gerson Rodrigues, que trabalhou de 1990 a 1991. Assumiu o pastor Eduardo Monteiro, que presidiu a obra de 1991 a 1993. Logo em seguida, o pastor Gutenberg Nova Alves, que tomou posse em agosto de 1993 a julho de 1995. Dando continuidade, o pastor Enoque Carvalho Pinheiro, que trabalhou de julho de 1995 a dezembro de 1996. Realizou a obra o pastor Fernando Sobrinho, que trabalhou de dezembro de 1996 a janeiro de 1998. O atual pastor Moacir Ribeiro da Fonseca, que assumiu o trabalho no dia 10 de janeiro de 1991. Convém registrar as famílias tradicionais da igreja: Francisco Ferreira, José Herrero, Eletino, Sebastião Andrade, Antônio Andrade, José Andrade, Milson Alves, Amâncio Dias, Sebastião Simão, Francisco Benedito, Anísio Lima e João Passano. O Ministério do ano de 2000, na presidência, o pastor Moacir Ribeiro da Fonseca, como presbíteros, Antônio Carlos Guerreiro de Souza, José de Souza Nascimento, Antônio Ailton de Souza Fernandes, Ezequias Alves de Lima, Oséias Oliveira de Souza, Sebastião de Oliveira Fernandes. Diáconos: João Passanha da Silva, Odilson Lopes de Paula, Josué Lopes de Paula, Francisco Caetano, Edmilson Fernandes de Souza, Domingos Ferreira, José Barbosa, Paulo Guerreiro, Lucas Fonseca e José Fernandes da Silva. Auxiliares: Francisco Benedito de Souza, Sebastião Andrade de Souza, José Simão da Silva, Leonela Paixão Monteiro, Cícero Bernardo, Luiz Faustino, Raimundo Brade Gonçalves, Francisco Duarte, Francisco Xavier, Oséias Lopes de Paula, João Batista, Risomar Maia, Adiel Fernandes, Enoque Fernandes, Osiel Fernandes, Silas Souza, Elitônio Cardoso, José Júlio de Rocha, José Oberdão, Josiel Guedes, Osias Lima, Jesonias Alves e José Honório. Seja a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também me sinto de veras alegre, muito contente com o nosso Deus Todo-Poderoso, por estar convosco, participando também desta alegria. Como falou já o nosso colega Adolfo, nós também passamos muitas vezes por aqui, trabalhamos aqui no Livramento, aqui no Garrafão do Norte, e passaram muitas vezes aqui e olhavam para esse trabalho aqui, e graças a Deus que um dia Deus mandou o homem
que começou a revolucionar isso aqui, e nós começamos a ver a mão de Deus operando. Em breve eu vi uma casa caindo aqui desse lado, e depois começou já a levantar o templo, e eu disse, Deus já começou a fazer a obra que tantos corações desejam que seja levantada. E para glória e honra do nome do nosso Deus, hoje estamos aqui já concluindo esta obra, já só nos regozijando e nos alegrando na presença do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de Crônicas, em 2 Crônicas, tem lá 2 versículos que é muito importante para esse momento que nós estamos aqui. Trata-se da dedicação do templo, e aqui nós temos estes 2 versículos que se encontram aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que na dedicação daquele templo o Senhor deu uma ordem, o Senhor começou a movimentar aquele ambiente que foi mais e mais esta igreja e o vosso pastor. Amém. O ministério desta igreja, e trazemos ali da igreja em Santa Isabel aquele abraço fraternal, na esperança de um dia esta igreja estar no céu. Estamos ali comemorando os 85 anos da igreja, onde ele esteve lá conosco, e hoje eu estou aqui, a igreja está lá, mas Jesus está em todo lugar. Glória ao Senhor nosso Deus. Eu quero ser breve nas minhas palavras, quero deixar aqui para a igreja o versículo 15 e 16 do que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, que diz o seguinte: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia! Que Deus continue abençoando a igreja, pastor Moacir, nosso companheiro desde Castanhal, né? Glória a Jesus. E eu sou testemunha do grande templo que está ali em Arapiranga, sul do Acará, quando o nosso saudoso presidente da convenção, pastor Josias, estávamos ali naquela inauguração. Aleluia! Isaac era um desses 3. Ele não parava. Diz a Bíblia que ele abriu um poço. Primeiro, ele encontrou os poços que seu pai havia aberto e estavam entulhados. E ele foi lá e limpou os poços para dar água pura, limpa para o povo beber. Aleluia! Os filisteus haviam colocado entulho naqueles poços abertos, mas Isaac não aceitava que o povo bebesse água com entulhos. Aleluia! E ele então fez um grande empreendimento, colocou pessoas para tirar tudo aquilo que estava lá nos poços e que não servia, né? E contaminava a água, e fez vir água pura para o povo beber. Aleluia! Nós estamos vivendo uma época não muito diferente do tempo de Isaac, mas eu agradeço a Deus que nós temos ainda líderes que estão zelando pela boa qualidade da água que o povo de Deus deve beber, a água espiritual, água viva, que quando desce no nosso ventre faz uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia! Diz a Bíblia que Isaac, além de limpar os poços, também ele fez outra coisa. Ele abriu mais poços para dar mais água. E só observamos que o povo era muito, e crescia o povo e precisava de beber água. Nós estamos vivendo o final deste milênio, do segundo milênio, e vamos adentrar no terceiro. O que cabe à nossa responsabilidade da Assembleia de Deus é fazer isso, abrir mais portas,
aleluia, levar em frente a obra do Senhor, ampliar a tenda da casa do nosso Deus, porque o povo quer beber água limpa, água pura. O povo quer ser alimentado desta água viva que é a palavra de Deus. Aqui está uma cisterna, um poço, onde Deus tem usado muitos obreiros que aqui passaram para chegar onde está. Mas eu tenho certeza que a água que se distribui aqui, deste altar, ela é limpa e pura para o povo. Aleluia. Nós sabemos que a água, ela causa muitas enfermidades quando não é tratada. Conduz muitos problemas de saúde. E a Bíblia é da mesma forma. Se não tivermos o cuidado de dar ao povo a água especial desta palavra, sem mistura alguma, aleluia, se não tivermos o cuidado de dar, muitos adoecerão. Mas eu dou graças a Deus que daquilo que cabe a nossa responsabilidade, estamos procurando fazer o melhor para o trabalho do Senhor. Isaac persistiu. Os filisteus estavam sempre querendo impedir a abertura de novos poços, mas ele foi persistente. Ele não desanimou. Ele chamou o povo para trabalhar e disse: nós não vamos desanimar. Deus vai nos dar um lugar onde nós vamos prosperar. Aleluia! Glória a Deus! E foi assim, meus amados irmãos, que o nosso irmão Isaac abriu o poço e encontrou água viva. Aleluia! E ele disse: agora o Senhor nos deu lugar na terra e nós prosperaremos nela. Bendito seja Deus. Meus amados, neste final de tempo, vamos nós comprometer-nos em levantarmos casa de oração, inaugurar templos, mas em primeiro lugar, vamos comprometermos com esta palavra. Como diz o pastor Carlos Natalino, vamos anunciar este evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Louvado seja Deus. Que o Senhor seja exaltado, glorificado em cada templo, mas mediante a pregação pura e limpa da palavra de Deus. Todos aqueles que querem ter uma vida salutar e espiritual têm que beber desta palavra, com essa doutrina que nós vivemos. Louvado seja Deus. Isaac era um crente conservador. Ele manteve os mesmos nomes que o pai dele, Abraão, colocou. Abraão preparou Isaac para dar continuidade na obra. E nós devemos, nesta última hora, termos líderes para continuar esta obra como nós recebemos dos nossos antepassados. Me lembro do pastor João Pereira de Souza, que foi quem me separou para o presbitério em Rondon do Pará, quando o pastor Nazareno era pastor ali. E ele nos ensinou a mantermos aquela doutrina salutar, a guardar limpa a água para dar para o povo, a manter as nossas boas tradições, os nossos bons costumes, para que a Assembleia de Deus, ela não perca a sua identidade. Nós vemos isso em Isaac, ele conservou o nome dos poços, e nós devemos conservar aquilo que é importante e bom que nós recebemos dos nossos antepassados da Assembleia de Deus. Aleluia! Nós não vamos mudar, ela vai continuar com o mesmo objetivo que ela teve no passado e ela tem agora. E nós temos crentes para isso, pastores para isso, para poder segurar essa obra. Amém? Vamos juntos, segurar nossas mãos e vamos entrar no terceiro milênio, inaugurando mais obras para a glória do Senhor. E eu sei que o nosso Deus vai honrar a sua fé. E com essa crise financeira que tem, não vai faltar dinheiro, não vai faltar recursos para Deus realizar a obra. Amém? Deus abençoe e continue operando aqui em Santa Maria. Amém. Esta igreja, Isaías 54, versos 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transportarás a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Meus amados irmãos, a igreja cada dia mais está se ampliando. Essa casa começou uma pequena casa,
E aqui está o trabalho do Senhor ampliado. A igreja cresceu. Deus levantou obreiros que vieram dar expansão à obra de Deus aqui nesse lugar. A tenda foi crescendo. Estou, nesse momento, me lembrando, ou aliás, está me lembrando desde o início que entrei nessa casa, quando nós estávamos morando na Vila de São Luís, na antiga Estrada de Ferro. Quando ali estava meu pai pastoreando aquela igreja, ele vinha daquela vila, em cima de um trole, pela Estrada de Ferro até a Colônia do Prata. E ele descia via pé para cooperar aqui nessa obra que estava em início, e daqui ele ia até a Vila do Jejum, também cooperar com o trabalho do Senhor. E a obra cresceu, a tenda foi ampliada, as coisas até, quem sabe, caiu alguns tijolos aqui em cima de vocês. E a parede foi levantada, o terreno foi adquirido, e a tenda foi ampliada. Aqui está o resultado das orações, do trabalho do obreiro que começou essa obra. E eu dei a minha parcela de cooperação aqui nesse trabalho. Estou muito honrado por isso, muito satisfeito por dirigir aqui também uma parte dessa obra que agora está sendo concluída. Que Deus abençoe o pastor Moacir e a igreja do Senhor, que nessa cidade possa ser levantada outras tendas, outras casas para a glorificação do nome do nosso Deus poderoso. Quem está alegre nessa manhã, levante sua mão e glorifique ao Senhor.